Olá pessoal, boa noite, muita saúde física e mental para vocês, espero que vocês estejam bem. Não sei em que horário que você está assistindo essa live, mas quero te desejar um bom dia se você está assistindo pela manhã, boa tarde se você está assistindo pela tarde, se você está assistindo pela noite, uma ótima noite. E fala aí nos comentários de onde que você nos acompanha, de onde você nos assiste. Fala aí pra gente de qual país, de qual estado você nos acompanha. Hoje nós damos início aí à nossa maratona, nossa tão esperada maratona chamada Reprogramação Mental para Relacionamentos. Hoje é o primeiro dia, serão, salvo engano, 5 dias ou 6 dias, não me lembro agora, mas hoje é o primeiro dia. Inclusive, daqui a pouco eu vou explicar para você o porquê que eu quero que você esteja comigo durante esses dias que estão por vir, para você entender direitinho o que nós vamos falar nessa maratona, tá? Não adianta muita coisa você assistir a maratona hoje e amanhã você não conseguir assistir. Por quê? Porque você vai, como diz a expressão popular, você vai perder o fio da meada. Você não vai conseguir entender, você não vai conseguir compreender. Então é necessário você assistir a live hoje e é necessário você assistir a live amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente, para você conseguir entender o objetivo maior dessa maratona, a reprogramação mental para relacionamentos, tá bom? Então eu quero que você preste muita atenção na live de hoje, quero que você deixe aí guardado, ou melhor, marcado na sua agenda a data, as datas, melhor dizendo, e o horário, que é às 20h30, horário de Brasília. Obviamente você deve ter percebido que hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, atrasamos aí 10 minutos. Na verdade não é um atraso não, tá? Isso aí é para gerar expectativa em você. Atrasamos aí 10 minutinhos, mas aqui estamos, tá bom? Então vai comentando aí de qual cidade, de qual estado, de qual país que você nos acompanha, para eu saber direitinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo o pessoal lá de Sumaré, São Paulo, pessoal de Minas Gerais. Cadê o pessoal aqui do Instagram, Estênio Lima Exclusivo? Pessoal lá de Foz do Iguaçu, lá das Cataratas, lá da usina de Itaipu também, que eu tive o privilégio de conhecer. A Adriana lá de Santa Catarina, a Paula lá de Belo Horizonte, a Michele falou boa noite, Planura, Minas Gerais. A Thalita falou Miami, Flórida. A Gisele, Bahia. Juciné, Salvador. O pessoal de Minas Gerais está em peso aí também, né? Cadê? O pessoal do Paraná também, Pernambuco. A Isabel falou Pernambuco, amor. A Neide falou Portugal. A Rayane falou boa noite, Planura, Minas Gerais. Tem 2 pessoas de Planura, né? O Araújo falou Recife, Pernambuco. Meu vizinho aqui então. A Roberta Kelly falou boa noite, Bahia. Pessoal do Brasil inteiro, né? Pessoal da Bahia, pessoal do Paraná, pessoal de São Paulo, do Amazonas. Que bacana isso. Cadê o pessoal do TikTok? Pessoal do TikTok, inclusive, vai clicando aí no coraçãozinho. Metralha esse coraçãozinho, tá? Vai clicando aí. Vamos bater um recorde hoje. Faz tempo que a gente não bate esse recorde, inclusive, de curtidas aí no TikTok. Vai clicando aí no coraçãozinho, vai compartilhando também para o amigo, para a amiga, para o máximo de pessoas possível. Tá. Pessoal de Caraúbas, Rio Grande do Norte, Alfenas, Minas Gerais, Tucuruí, Pará. Tem muitos pacientes no Pará, sabia? Fortaleza também, Brasília de Minas, Minas Gerais, nunca tinha ouvido falar nessa cidade, interessante, ó. Brasília de Minas, Pesqueira, Pernambuco, Brumadinho, Minas Gerais, Brumadinho. Oi Nilce, como vai? Pessoal de Santa Catarina também, de Crato, Ceará, Marabá, Pará. Pessoal do Brasil inteiro aí nos acompanhando, né? Deixa eu mandar um abraço também pro amor da minha vida que acabou de entrar aqui. Lagoa da Prata, Minas Gerais.
São Caetano. Ok, pessoal. Então, vamos ao que interessa realmente. Salinas, Minas Gerais. Ótimo. Eu vou desativar aqui os comentários, tá? Pra gente entrar no assunto que nós vamos falar hoje. Que é um assunto bem interessante. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui. É um assunto muito interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque vai te ajudar muito, tá? Então, deixa eu desativar aqui os comentários pra gente falar sobre o que realmente interessa. Pra gente falar sobre algo que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Afinal de contas, esse é o maior objetivo da nossa live, da nossa maratona. Auxiliar você, ajudar você, tá? Olha só, pessoal. Como eu disse, é uma maratona, tá? Essa maratona será... Hoje é dia 28, né? Hoje é dia 28, dia 29, dia 30, dia 31, dia 1º de setembro. Só aí já foram 5 dias, correto? Hoje, dia 28, né? Dia 28, dia 29, dia 30, dia 31, dia 1º de setembro. Já foi 5 dias. Dia 2 de setembro e dia 3 de setembro. Serão 8 dias. Então nós vamos ter 8 encontros ao vivo aqui no Instagram e também no TikTok. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o nosso primeiro dia. A gente não bateu muito essa live, obviamente, você deve ter percebido. Mas eu quero que você esteja aqui com a gente durante esses 8 dias ao vivo. Durante esses 8 dias, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou te explicar da melhor maneira possível sobre alguns tópicos que a gente deixou disponível para você no decorrer da semana, em algumas publicações que a gente publicou no Instagram. Fraca. Que a gente publicou no Instagram. Além disso, eu quero que você pense a seguinte coisa. Uma maratona. Imagine uma maratona de 10 quilômetros. Imagine uma maratona de 10 quilômetros. Uma maratona de 10 quilômetros, você precisa percorrer os 10 quilômetros. Não adianta muito você percorrer, por exemplo, 8 quilômetros. Você não fez a maratona. Você não concluiu a maratona. Se você percorrer 3 quilômetros, você também não concluiu a maratona. Para você concluir a maratona, você tem que concluir toda aquela quilometragem equivalente àquela maratona. Então, a nossa maratona, para você concluir ela, são 8 dias. O nome dessa maratona é Reprogramação Mental para Relacionamentos. Inclusive, é a primeira live, a primeira maratona que eu estou fazendo apenas falando sobre relacionamentos. Será a primeira. Hoje, nós vamos entender melhor sobre a mente humana. Como que a mente humana funciona. Afinal de contas, se eu quero fazer uma reprogramação mental para eu ser bem-sucedido ou ser bem-sucedida nos meus relacionamentos, primeiro eu tenho que saber como que a minha mente funciona. O que acontece aqui dentro quando eu estou em um relacionamento? O que atrapalha os meus relacionamentos? Eu tenho que entender qual é a minha reação mental, psicológica e psíquica quando eu estou em um relacionamento. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse é como que funciona a mente humana. Como que funciona a sua mente, a minha mente, a nossa mente. Nós vamos falar sobre isso. E para você entender, eu vou falar de maneira bem simples, mas eu preciso da sua atenção. Mesmo eu falando de maneira simples, eu preciso da sua atenção. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos entender é que nós dividimos a mente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar outras vezes. Outra vez, melhor dizendo. Nós dividimos a mente em 3 partes. Ela é consciente, subconsciente e inconsciente. Ok?
Então vamos lá. Olha só que legal para você entender isso aqui. Vou até pegar um cérebro aqui para você entender. Nós dividimos a mente humana, tá? A mente humana em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Ah, mas será que eu preciso ouvir isso aí? Eu queria ouvir aquelas palestrinhas bonitas sobre relacionamento, né? Que a gente fala, que várias pessoas falam e etc. Pois é, aquelas palestrinhas bonitas não vai adiantar nada se você não entender isso aqui, essa parte aqui que eu vou falar para você. A gente vai chegar nela, naquela parte, mas você precisa ouvir isso aqui primeiro. Você precisa passar por essa fase aqui que é chata. Eu sei que é chato. Você precisa passar por isso aqui. Então nós dividimos a mente em 3 partes. Quais são elas? Consciente, subconsciente e inconsciente. O cérebro humano, tem aqui essa réplica aqui para você entender. Vou tirar aqui um hemisfério dele, ó. Nós também dividimos ele em 3 partes. Nós chamamos de teoria do cérebro trino. Por quê? Porque a gente tem a teoria aqui, ó, cérebro reptiliano, aqui embaixo, ó, cérebro límbico, e aqui no terceiro andar, o córtex pré-frontal. Tá? Então, é a teoria, a gente chama de teoria do cérebro trino. Então, olha que coisa interessante. A mente a gente divide em 3 partes. E o cérebro também a gente divide em 3 partes. Então, o cérebro reptiliano, cérebro trino e o córtex pré-frontal. Mas eu sei que está sendo muita informação já. Vamos falar primeiro sobre o consciente. O que é o consciente? O consciente é o que está assistindo essa live aqui agora. Você não está me assistindo de maneira consciente? Você está consciente do que você está fazendo. Mas, olha aqui para mim, para você entender. Mas você pode me assistir também de maneira inconsciente. Porque você pode estar aqui, ou melhor, está aí na frente do seu celular, mas a sua cabeça pode estar em outro lugar. Você pode estar me assistindo de maneira automática. E se eu perguntar para você o que eu falei para você, o que eu falei na live, você não vai saber o que eu falei na live. Por quê? Porque você assistiu a live inteira de maneira inconsciente. Não foi de maneira consciente. Então, quando eu pergunto para você o que eu falei na live, você não sabe me responder de maneira consciente isso. Por quê? Porque quem ingeriu ou quem recebeu todas essas informações não foi o seu consciente, e sim o seu subconsciente. Então o consciente é o agora, o que você está aqui, ó. Você está me assistindo, você lê um livro, você está consciente. O que é o seu subconsciente? O seu subconsciente é 98% daquilo que você é. Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que o subconsciente era 90% daquilo que você é. E o consciente 10%. Hoje em dia, através de neuroimagens, a gente sabe que não. A gente sabe que é muito mais do que 90%, é 98% o subconsciente. E o consciente é apenas 2%. Entretanto, sendo 90% ou 98%, uma coisa é certa, Freud estava certo. Porque o subconsciente é muito maior, a porcentagem é muito maior do que o consciente. Então perceba que o que domina a nossa vida é o nosso subconsciente. Porque o consciente nunca vai ser maior que o subconsciente. Uma coisa interessante sobre o cérebro trino, que eu falei para você, você lembra? Cérebro reptiliano, cérebro límbico e o córtex pré-frontal. Esses 2 cérebros aqui, ó, primeiro andar e segundo andar, eles são responsáveis pela nossa sobrevivência. Então, eles respondem mais rápido do que o córtex pré-frontal.
O cérebro límbico, por exemplo, é onde é gerada as nossas emoções. Uma crise de ansiedade, ela nasce no cérebro límbico. O ciúmes nasce no cérebro límbico. A paixão, a raiva, o ódio nasce aqui. Porque aqui são geradas as nossas emoções. Esses dois cérebros aqui, ó, o cérebro límbico e o reptiliano, estão extremamente ligados ao nosso subconsciente. Porque o subconsciente também é uma resposta automática diante de algumas situações. Ok? Então nós dividimos a mente em 3 partes. Quais são elas? Consciente, subconsciente e inconsciente. Vou repetir. Consciente, subconsciente e inconsciente. Esse inconsciente, esquece ele. Esquece ele. Esse inconsciente, ele é responsável pelas nossas funções vitais. Então, sua respiração, seus batimentos cardíacos. Por exemplo, você tem consciência que está batendo, que o seu coração está batendo? Você não faz isso de maneira consciente. Você não passa o dia inteiro falando assim, nossa, agora eu preciso respirar. Olha, agora meu coração precisa bater. Não, tudo isso acontece de maneira inconsciente. Tanto é que isso acontece enquanto você está dormindo. Sabe quem é responsável por isso também? O seu sistema nervoso, inclusive. O cérebro reptiliano também. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma patologia que ela não consegue respirar de forma inconsciente. Ou seja, essas pessoas quando vão dormir, elas podem morrer. Podem perder a vida, porque essa função inconsciente, essa função vital, ela está prejudicada. Olha como o nosso subconsciente é importante para nós. Ok? Olha para você entender. E daqui a pouco você vai entender, inclusive, o que tem a ver com os seus relacionamentos. Você vai entender sobre isso. Tudo bem, você entendeu que a mente humana é dividida em 3 partes. Você é dividido em 3 partes. O subconsciente, pessoal, ele tem uma frequência. Quando você está inconsciente, quando você está agindo no automático, o teu cérebro está em uma frequência. Quando você está consciente, por exemplo, aqui agora, enquanto você está assistindo essa live, o teu cérebro já está em outra frequência. Porque o cérebro aí dentro de você, nesse momento, está tendo conexões elétricas, tá, pessoal? Então, se eu abro o seu crânio aí agora e pego um fio desencapado e começo a tocar no teu cérebro, vai começar a ter conexões elétricas mesmo. Você vai começar a perceber as conexões elétricas ali. Porque eu sei que é difícil entender isso e é difícil imaginar isso, né? Que agora, nesse momento aí no teu cérebro, está tendo uma tempestade elétrica. Eu sei que é difícil imaginar isso. Como é que pode, né? Que dentro da minha cabeça agora está tendo uma tempestade elétrica entre os neurônios. A famosa sinapse. Eu sei que é difícil de imaginar isso. Mas é o que está acontecendo aí agora dentro de você. Então, quando você está consciente, seu cérebro está em uma frequência. Quando você está inconsciente, agindo no automático, não quer dizer que você está dormindo, tá? Mas quando você está inconsciente, seu cérebro está em outra frequência. E aí eu vou te dar um exemplo claro para você entender. Quando você é criança, quando você tem a idade ali de 0 até 7 anos de idade mais ou menos, o seu cérebro não está na mesma frequência que está agora. Ele está em uma frequência que a gente chama de frequência teta. Quando o cérebro está nessa frequência chamada frequência teta, o seu cérebro está mais sugestivo. É por isso que a criança aprende mais. É por isso que a criança acredita em muita coisa que não é verdade. A criança acredita em Saci Pererê. É fácil de você colocar isso na cabeça de uma criança. É fácil você colocar na cabeça de uma criança que existe o Papai Noel, por exemplo. É fácil de você colocar na cabeça da criança que existe o bicho-papão embaixo da cama. Mas tenta colocar isso na cabeça de um adulto. Você vai ter uma certa dificuldade.
É fácil uma criança, por exemplo, aprender outra língua, porque o cérebro dela está mais sugestivo. Existe um caso que eu gosto de falar, que foi o caso de uma criança. Aqui, esse caso teve um caso nos Estados Unidos, mas teve um caso aqui também em Recife, inclusive, de uma criança que ela teve um tumor cerebral e foi necessário tirar um hemisfério do cérebro dela. O que é um hemisfério? Esse aqui, ó. Ó, um lado. Então foi tirado um hemisfério do cérebro dela. Foi tirado. Ela teve que viver apenas com um. E eu pergunto a você, será que isso foi capaz? Será que foi possível, melhor dizendo? Foi. Por quê? Porque essa criança tinha 6 anos de idade. Se ela tivesse 10 anos, 9 anos, isso talvez seria inviável. Por quê? Porque de 0 até 7 anos de idade, o cérebro se regenera. Depois disso, ele não se regenera. Então, se fosse um adulto, isso não seria possível. Porque o cérebro não consegue se regenerar. E lembra que eu falei para você que de 0 até 7 anos, o teu cérebro está em uma frequência, chamada frequência teta? Pois é. Essa frequência deixa teu cérebro mais sugestivo. E aí vai uma dica aqui agora. Uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes. Tem um momento do seu dia que você fica com o cérebro nessa frequência. Sabe que momento é esse? Quando você está sonolenta. Quando você está sonolento. Sabe quando você acorda pela manhã e você está ali meio para lá e meio para cá? Tu tá acordado, mas meio que está dormindo? Você está ouvindo o que está acontecendo lá do lado de fora, você está ouvindo seu esposo falando lá do lado de fora, seu filho correndo lá na sala. Você está ali, meio para lá, meio para cá, sonolento. Naquele momento, o seu cérebro está nessa frequência chamada frequência teta. E o que você pode fazer para se beneficiar disso? Você pode fazer algo que nós chamamos de afirmações positivas. É a melhor hora para você fazer isso. Você já deve ter visto, inclusive, algumas pessoas postando isso no Instagram. 5 afirmações positivas. Pois é, a melhor hora para você fazer isso é quando o teu cérebro está nessa frequência chamada frequência teta. Porque ele está mais sugestivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um monte de coisa. Mas a principal coisa quer dizer que ele aprende mais e ele aceita mais o que você falar para ele. Então você pode dizer, por exemplo, algo que eu gosto de falar. Hoje será o melhor dia da minha vida. Se você está namorando, você pode dizer, hoje meu dia vai ser incrível com a minha namorada. Você pode dizer, hoje vai ser o melhor dia da minha vida e da vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Perceba, é uma sugestão positiva que você está dando para o seu cérebro. Agora você entende aquela pessoa que acorda amarga, azeda? Ela já acorda pela manhã falando assim, hoje o dia promete. Mas ela fala isso de uma maneira negativa. O que ela está fazendo? Ela está sugerindo isso para o cérebro dela. Ela está sugerindo isso para o subconsciente dela. O que vai acontecer? O dia dela vai ser péssimo. Vai ser o dia que ela vai brigar com o namorado, vai ser o dia que ela vai brigar com o esposo, vai ser o dia que ela vai criar alguma coisa para brigar com o noivo, com a noiva. Por quê? Porque ela já sugeriu isso para o cérebro dela. E o subconsciente é como se fosse uma programação. Então ele vai rodar aquela programação. E qual é a programação que ele aceitou? Qual é a sugestão que ele aceitou? Que o dia dela ia ser um dia ruim. Então ele vai criar alguma situação, você vai ficar com ciúme, você vai ficar com raiva, você vai se irritar com seu namorado, porque o maior objetivo do teu cérebro, do teu subconsciente, é fazer teu dia ser péssimo. Ah, ele está me sabotando. Não, você que sugeriu isso a ele. Pelo fato de você não entender a sua mente. Olha como o conhecimento ele pode mudar a sua vida. Olha como o que eu estou entregando para você aqui é valioso. Isso aqui pode mudar a sua vida. Você consegue entender isso? Isso consegue entrar aí na sua cabeça? Que isso aqui que eu estou entregando para você pode mudar a sua vida? Pode mudar a vida dos seus filhos, porque a partir de hoje você pode criar os seus filhos diferentes.
O que eu estou entregando aqui para você hoje pode mudar os seus relacionamentos. Seu namoro, seu noivado, seu casamento. Porque a partir de hoje eu quero que você viva, eu quero que você pense, eu quero que você faça tudo de forma diferente. Pensando nisso aqui que eu estou falando para você. Que o seu subconsciente, ele aceita aquilo que você fala para ele. Ok? Então vocês entenderam qual é a hora que você tem essa abertura, vamos dizer assim, para você dar sugestão para o subconsciente. Outra maneira de você fazer isso é através da hipnose, porque quando você está hipnotizado, a gente diminui a tua frequência cerebral e você fica com essa frequência chamada frequência teta. Então o teu cérebro também está mais sugestivo. Tá bom? Então vocês entenderam aí sobre o subconsciente. Ok? O subconsciente é 98% daquilo que você é. E o que tem lá no subconsciente? Agora a gente vai entender o que tem lá. É no seu subconsciente que estão suas lembranças de longo prazo. O que é isso? São fatos que ocorreram na sua vida, que você não lembra de forma consciente, afinal de contas, essa lembrança, ela não está no seu consciente, ela está no seu subconsciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você via seu pai e sua mãe brigando, talvez para você não faça diferença nenhuma hoje, mas está aí no seu subconsciente. E pode ser que isso tenha criado uma programação ou uma crença limitante, como a psicologia chama, no seu subconsciente. E isso está afetando hoje os seus relacionamentos. Eu atendo mulheres que não conseguem confiar em homem nenhum. Por mais fiel que o sujeito seja, por mais bom caráter que o sujeito seja, por mais que o sujeito seja extremamente dedicado à relação deles, ela não consegue confiar. E quando a gente começa a ir mais fundo nisso, quando a gente começa a tratar isso de uma maneira terapêutica, a gente consegue entender que, na verdade, essa pessoa passou por uma situação como essa, quando era criança, viu o pai traindo a mãe, viu a mãe falando que não pode se confiar em homem nenhum, viu a mãe falando com as amigas que homem é uma raça ruim. E isso foi criando uma programação, porque o subconsciente é uma programação. Literalmente isso, tá, pessoal? Isso foi criando uma programação do ambiente que ela vivia, no meio que ela vivia. E hoje isso se reflete na vida dela. Ela começou a criar um padrão de comportamento por causa daquela programação que foi criada. Então hoje ela não consegue confiar em ninguém. E aí como que isso se manifesta? Eu vou explicar agora. Ela não consegue confiar em ninguém. Se ela não consegue confiar em ninguém, como que ela vai ficar nos relacionamentos dela? Ela vai ficar ansiosa. Ela vai criar neurose, algo que a psicanálise chama de neurose, a neurociência chama de neuroticismo. Então ela vai criar neurose, ela vai criar cenários que não existem, ela vai ser uma pessoa extremamente ciumenta. Quem é ciumenta ou ciumento é inseguro. Então essa pessoa será uma pessoa insegura, ciumenta, ansiosa, olha só, por algo que começou lá atrás, que está no subconsciente dela. Consegue entender isso? Eu estou falando de um caso só. Pode ter o caso da mocinha que o pai e a mãe separou. Então ela entendeu, o subconsciente entendeu o seguinte: poxa, relacionamentos sempre precisam chegar ao fim.
Tem gente que tem isso na cabeça. Tem gente que pensa isso, que todo relacionamento tem que chegar ao fim. Às vezes ela não pensa isso de forma consciente, mas está no subconsciente dela. E ela pensa isso. Se existe essa programação, que todo relacionamento tem que chegar ao fim, no subconsciente dela, o que o subconsciente dela vai fazer? Vai trabalhar para isso. Então, o relacionamento vai bem até um certo ponto. Depois, o relacionamento começa a desmoronar, sucumbir de uma hora para outra. Ela não entende nada. Às vezes, o subconsciente faz até ela perder o interesse pelas pessoas. Então, ela fica com as pessoas até um certo tempo, depois ela descarta as pessoas. Ou depois ela começa a ficar uma pessoa briguenta, começa a ficar uma pessoa muito chata. Por quê? Porque o maior objetivo do subconsciente é mostrar para ela que relacionamentos têm que ter um fim. Porque ela aprendeu isso lá na infância. O subconsciente aceitou essa programação lá na infância. Então você começa a entender que muito do que você é hoje nos seus relacionamentos é resposta, é reflexo do que está aí no seu subconsciente. Eu quero fazer uma analogia, na verdade uma metáfora, para você entender como que funciona essa programação. Eu sempre faço a metáfora de um avião. Você já voou de avião? Imagine um avião. O avião ele tem um famoso piloto automático, correto? Então imagine que tenha lá o piloto mesmo, está pilotando o avião e uma certa hora ele pensa a seguinte coisa: eu preciso ir ao banheiro. Então ele vai deixar o avião no piloto automático. Imagine que esse piloto automático ele seja uma programação, correto? Imagine que esse piloto automático esteja programado para virar à direita daqui a 10.000 milhas. Entretanto, se esse piloto automático virar à direita, ele vai bater em uma montanha. O piloto automático não pensa nisso. Por quê? Porque ele é uma programação. Então ele vai fazer aquilo que ele está programado para fazer. Daqui 10 milhas, ou melhor, daqui a 10.000 milhas, ele vai virar à direita. Porque ele é uma programação e ele está programado para fazer isso. Então ele não quer saber se vai bater ou não vai bater. É uma programação. O nosso subconsciente é a mesma coisa. Ele é o nosso piloto automático. Então, se a nossa programação foi programada de maneira errônea, errada, a gente vai bater. Pode ter certeza. O seu voo vai bater. Agora, você deve se perguntar, então é só eu não ir no banheiro. Não é verdade? É só eu continuar pilotando a minha vida. Aí que tá. Segundo os estudos mais recentes, 80% do nosso dia, quem está no controle é o bendito piloto automático. Ou seja, é o nosso subconsciente. Guarda isso aqui, porque isso aqui muda a sua vida. 80% do seu dia você não está consciente. Quem está no controle é o seu subconsciente. Você está no piloto automático. É nessas horas que a gente faz coisas nos nossos relacionamentos que a gente não percebe. É nessas horas que a gente escolhe pessoas que a gente não deveria escolher. É nessas horas que você, quando cai em si, você já mandou mensagem para aquela pessoa que não gosta de você. Você já está correndo atrás daquela pessoa que não gosta de você. Você já está mandando mensagem ou visitando o perfil daquela pessoa de maneira compulsiva. Porque você já está no piloto automático. Você consegue entender isso? Então, quando você está ali, é o piloto que está pilotando. É você que está ali. É o seu consciente que está ali. Quando você sai para ir no banheiro, quem está
no controle é o piloto automático. Se a programação tá boa, não tem problema nenhum. Ótimo, será uma boa viagem. Não tem problema. Mas se a programação foi mal feita, você terá problemas. Vocês conseguiram entender? Eu sei que é complexo e sei que é difícil. Mas vocês conseguiram entender um pouquinho do que eu falei para vocês? Deixa eu ativar aqui os comentários para eu saber se vocês conseguiram entender. Se vocês conseguiram compreender. Vocês conseguiram entender? Quem conseguiu entender? Manda um joinha, manda um legal. Pessoal do TikTok, pessoal do Instagram também. Eu sei que tem pessoas que falam assim, eu entrei na live agora, não consegui entender. Outras dizem, não consegui entender ainda. Olha só, você que entrou agora, ou você que não conseguiu entender, não tem problema. Essa live ela vai ficar disponível, gravada, e vai ficar disponível gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. Inclusive, quero fazer aqui o convite para quem não participa ainda do nosso grupo no Telegram, o link está no Stories do Instagram. Então você precisa assistir essa live de hoje para você conseguir entender tudo que eu vou falar nesses 8 dias. Senão você não vai conseguir entender. Ok? Esse assunto do subconsciente ele é bem complexo. Então você precisa estar nos 8 dias para você não perder o fio da meada. Conseguiram entender? Entenderam, né? A Bruna falou, necessário demais para minha vida nesse momento. O Carlos falou, queria poder compartilhar algo que passei recentemente. Suas mensagens salvaram a minha vida. Olha que legal, né? A Leide falou, seu Telegram é maravilhoso. Pois é. A Elisângela falou, muito legal, você explica da melhor maneira possível, da maneira perfeita, né? Falou, poxa pessoal, que bom, né, que você está conseguindo entender. A Cavalcante falou, eu entendi e estou surpreendida. Olha que legal, pessoal. Realmente, quando a gente fala do subconsciente é surreal, né? E isso parece que as coisas ficarem mais claras pra gente. Tem uma frase que eu gosto de falar ela, que diz assim, tudo se torna menos estranho quando o conhecimento chega até você. Tudo na minha vida se tornou menos estranho quando o conhecimento chegou até mim. Quando o conhecimento chega até você, as coisas se tornam menos estranhas. Porque eu sei que as coisas são estranhas. Imagina uma pessoa que sofre de dependência emocional. E ela vê todo mundo tendo relacionamentos e sendo feliz. E ela pensa assim, poxa, mas por que as pessoas conseguem ser felizes e eu não consigo? Se para mim, se relacionar com alguém é sinônimo de sofrimento. É eu pedir para sofrer. Porque toda vez que eu se relaciono com alguém, eu sofro, eu padeço, eu me entrego muito. Essa pessoa ela fica perdida, ela fica desnorteada, ela fica sem direção, sem rumo. E na verdade o que acontece com ela é que tem uma programação mental no subconsciente dela impedindo ela de ser feliz. Mas quando essas informações chegam até ela, as coisas começam a se tornar menos estranhas. Ok? Então vocês conseguiram entender direitinho, né? A maioria de vocês conseguiram entender. Amanhã nós vamos entrar mais fundo nesse assunto. Eu queria que, se possível, você assistisse uma vez mais essa aula, essa live de hoje. Eu vou repetir onde ela vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar gravada lá no Telegram. Você que não participa ainda do nosso grupo no Telegram, eu quero que você participe. É simples, é rápido, é prático para você entrar no grupo do Telegram. É só você ir no Stories e clicar no link que fica disponível para vocês, tá? Se você não participa ainda do nosso canal no Telegram. Essa live vai ficar lá, gravada para vocês.
Amanhã, às 20h30, horário de Brasília, eu vou estar aqui com vocês uma vez mais. E vocês vão estar aí comigo. Esses 8 dias que nós vamos ficar juntos serão 8 dias transformadores. Serão 8 dias que a sua mente vai clarear, que as coisas vão ficar mais simples, menos estranhas para você. Então eu quero você aqui comigo durante esses 8 dias. Hoje eu tentei explicar para você, ou melhor, expliquei para você da maneira mais simples possível como que funciona a nossa mente. Como que nós dividimos a mente humana. Repito uma vez mais, se você não assistiu desde o começo, ou se você não conseguiu entender, essa live vai ficar gravada lá no grupo do Telegram, e eu quero que você assista uma vez mais para você conseguir entender. E amanhã, às 20h30, ou mais conhecido como 8h30 da noite, nós vamos estar ao vivo aqui, uma vez mais, com mais uma aula da nossa maratona Reprogramação Mental para Relacionamentos. Ok? Manda um joinha assim, ó. Quem vai estar comigo aqui amanhã, às 20h30, horário de Brasília. Manda um legal, manda um coraçãozinho, manda falando, vou estar. Por exemplo, aqui no TikTok, a Socorro falou assim, ó, amanhã estarei de plantão. Eu sei que algumas pessoas, por exemplo, médico, dentista, enfermeiro, policial, vigilante, porteiro, que são pessoas que às vezes trabalham um dia sim e um dia não. Eu sei que essas pessoas têm uma certa dificuldade de estarem todos os dias na maratona. Então qual que é a dica que eu vou dar para você? Se você assistiu hoje, por exemplo, a Socorro assistiu hoje, e amanhã, Socorro, você vai estar de plantão, como você disse, faz o seguinte, amanhã procure a live lá no grupo do Telegram, que ela vai estar lá disponível para você. Todas as lives, as 8 lives que serão realizadas, elas vão estar disponíveis para você lá no grupo do Telegram. Então, se você perdeu, ou se você vai perder por forças maiores, a live, não tem problema, ela vai ficar gravada lá no grupo do Telegram. Então, você não vai perder, essa é a grande verdade. Você só não vai estar ao vivo comigo no dia, mas você pode assistir de maneira posterior. Então, eu quero que você assista, porque fazendo isto, você vai ser beneficiado. Ok? Várias pessoas falando que vai estar, né? A Genete falou, como eu entro no Telegram? Vou explicar uma vez mais, pessoal, como que você entra no Telegram. No Stories do Instagram tem um link. Nesse link você vai clicar e você vai direto para o nosso grupo do Telegram. Se você não tem um Telegram, baixa o Telegram. É um aplicativo de mensagens similar ao WhatsApp. Você vai baixar e vai participar. Aqui, ó, tem um Stories dessa forma aqui, ó, lá no Instagram. Dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Vai lá e participa do nosso grupo no Telegram, ok? Quem não participa ainda. Tá bom? Entenderam, pessoal? Inclusive a gente posta bastante coisa lá no nosso grupo do Telegram. Diariamente eu posto áudios lá com reflexões. Vai ser muito bom para você, tá? Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos. Eu quero desejar a você um ótimo começo de semana, que a sua semana seja feliz, seja alegre. Eu realmente te quero muito bem. Te desejo felicidade, sucesso. Te desejo muita saúde física e mental. Eu vi que tem pessoas aí perguntando como que faz para marcar consulta, né? Pessoal, nós temos a consulta online. Então você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode ser atendida por mim. Tem pacientes aqui, inclusive, que estão nos acompanhando, que moram do outro lado do mundo. Tem pacientes aqui, ó, que moram em Portugal, que moram na Espanha, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos.
e são atendidos por mim e já foram atendidos por mim. Tem pacientes aqui que estão nos assistindo, por exemplo, que participam do plano Fidelidade, que moram do outro lado do mundo. Tem pacientes aqui que já tiveram consultas comigo, a teleconsulta, que moram no outro lado do mundo. Para você marcar essa consulta online é muito simples. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp da clínica. Esse número ele fica disponível para você aí no perfil. Pessoal do TikTok. Aí no perfil do TikTok tem um link e tem um número também que começa com 81. Você vai clicar ali ou vai salvar aquele número, vai mandar uma mensagem, você vai falar com a Dani ou com o Pietro e você vai marcar a sua consulta, tá? E aí você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode ser atendido por mim. A consulta online tem a mesma eficiência e eficácia que a consulta presencial. O melhor de tudo isso é que você não gasta com ônibus, você não corre o risco de se atrasar porque pegou o trânsito, você pode ser atendido do conforto da sua casa e até do seu trabalho, inclusive, como tem pacientes que são atendidos. Às vezes dentistas, advogados, que estão lá às vezes no trabalho, aquele pouco tempo ali que eles têm, eles são atendidos. Então, é algo muito bom, é algo viável, é algo prático, algo confortável, inclusive, para você, tá bom? Grande abraço para você, felicidade, sucesso, até amanhã, às 20h30, horário de Brasília, com mais uma aula, mais uma live da nossa maratona Reprogramação Mental para a Sua Mente, tá? Ou melhor, Reprogramação Mental para Relacionamentos. Se cuide, felicidade, sucesso, um beijo no seu coração.